Meninas, vamos primeiro saber o que vem a ser os 12 passos, tá? Os 12 passos consistem em um grupo de princípios espirituais em sua natureza que, se praticados como modo de vida, podem expulsar a obsessão e permitir que o sofredor se torne íntegro, feliz e útil, né? Então, os 12 passos é um conjunto de princípios espirituais. Vou tentar por aqui passar a minha experiência para vocês. Na realidade, eu vou esmiuçar o primeiro passo, mas baseado na minha experiência, tá, gente? Algumas coisas, logicamente, vocês não vão encontrar escrito, mas eu vou tentar, no máximo possível, esmiuçar esse primeiro passo. O primeiro passo do Mahada diz assim: admitimos que éramos impotentes perante os relacionamentos e que tínhamos perdido o controle de nossas vidas. Aí, ainda sobre o primeiro passo, tem uma outra pegada, né, que fala sobre o fato de que somente no primeiro passo, quando eu chego no fundão de poço, é que eu consigo entender mais ou menos o que vem acontecendo comigo. Quem gosta de admitir a derrota total? A admissão da impotência é o primeiro passo para a libertação. A relação entre a humildade e a sobriedade emocional. A obsessão mental somada a alguma coisa parecida a uma alergia que eu não consigo parar, né? Por que é necessário que toda amada chegue no fundo do poço? Fica a pergunta, né? Talvez seja porque quando eu cheguei procurando ajuda, eu acreditava que, poxa vida, primeiro, que existiam muitos culpados. Segundo, que todas as coisas que eu sentia e que eu fazia, todas as loucuras que eu cometia, tinha um nome, tinha um culpado. Eu não me dava conta que não tinha nada disso. A mente estava muito fechada em cima das minhas razões. Afinal de contas, eu tinha razão de ir atrás, de pegar um carro madrugada dentro, ir buscar, ir atrás, correndo altos perigos. Só depois que eu cheguei, inclusive, na Irmandade, com a mente um pouquinho mais aberta, foi que eu comecei a perceber os perigos que eu corri na minha vida atrás de outras pessoas, porque eu dependia daquela pessoa para me respirar. E eu não entendia por que era assim. Só depois foi que eu me descobri que eu estava extremamente doente das minhas emoções, né? Então era aquela coisa assim, eu gritava, esbravejava, eu quebrava, eu cobrava, eu partia para cima, eu dava porrada e muitas vezes também levei porrada porque acabava sendo um duelo, né? Uma briga entre dois corpos na ira, né? Eu caçava mancha de batom, cheiro de perfume. Eu procurava dentro do carro, vasculhava, fazia uma investigação total dentro do carro para poder ver se eu via alguma coisa, se eu achava alguma coisa. Se a pessoa olhasse para mim um pouquinho diferente daquilo que a minha mente insana estivesse imaginando que deveria ser o certo, já era motivo para encrenca, né? E era assim o tempo todo. Era o tempo todo nesse desatino, era algo assim terrível. E quando eu cheguei no Mahada, né, que eu comecei a ouvir as outras companheiras falando, aí eu pensava comigo assim, não, essas companheiras elas têm que ficar com ciúmes mesmo, olha o que o marido delas fazia. Se eu fizesse isso, eu matava ele, né? Eu tive um relacionamento com uma pessoa durante 12 anos, e foi um relacionamento muito doentio. E eu também só vim descobrir que era um relacionamento doentio, infelizmente, depois que acabou. Porque depois que eu cheguei no programa, eu fiquei ainda 4 meses tentando trazer essa pessoa para dentro da sala, porque a pessoa também tinha o mesmo tipo de atitude comigo. A pessoa também era extremamente ciumenta comigo, a pessoa também não deixava eu viver, me sufocava o tempo todo, né? Então era coisa assim, a recíproca é verdadeira. Nós tínhamos um relacionamento muito doente. E quando eu conheci o Mahada, eu acreditava que eu podia trazer essa pessoa para dentro do Mahada também. Mas é claro que eu não consegui. Vivemos 4 meses ainda, né, juntos. E nesse meio tempo eu tentava fazer de tudo para trazer. E aí também logo no começo eu ficava pensando assim, mas por que eu tenho que abrir mão? Né? Por que eu tenho que abrir mão? Demorou um pouco para eu entender essa coisa de ter chego no fundo do poço.
Porque, afinal de contas, mas eu ainda estou com o meu marido. Na realidade, eu já não estava mais, fazia muito tempo, e eu não percebia aquilo. Eu não percebia, a mente estava muito fechada nas razões, né? Eu não tinha ideia de outras coisas. Eu queria bater, reclamar, quebrar, mudar, porque na época, como nós morávamos de aluguel, sempre que insistia em ter alguma coisa que eu acreditava que estava incomodando, o que eu fazia? A primeira coisa que eu fazia era querer mudar, entregar a casa, mudar. Era um tal de faz mala porque eu vou embora, faça sua mala porque você vai embora. Gente, era um inferno, a minha vida era um inferno. Eu tive que chegar realmente no fundão de poço, né, para mim poder assim, poxa, mas será que realmente eu preciso de ajuda para poder, né, viver com ele? E na realidade, quando eu cheguei no mar da primeira vez, eu fui para poder melhorar o meu relacionamento com essa pessoa, porque uma amiga minha falou para mim, não, olha, você pega muito no pé, você não quer ajuda, porque a minha amiga era do MADA, e ela levou eu no MADA lá em São Paulo, me apresentou a sala, e então eu comecei a ouvir as coisas. Na época, eu já conhecia outro programa da outra Irmandade Paralela. Aí então foi na onde eu associei os dois e comecei a buscar recuperação também através do MADA. E funcionou, e vem funcionando, né? Eu reconheci realmente que eu estava no fundo de poço, um relacionamento assim muito doente, uma coisa assim medonha, né? Eu não conseguia mais viver. Eu passei por um bom período na minha vida que eu não conseguia viver obcecada naquilo. Eu vivia obcecada na vida do outro. Eu não conseguia trabalhar, não deixava o outro trabalhar. Eu não conseguia viver, não deixava o outro viver. Eu não conseguia fazer nada, então o outro também não ia fazer nada. Era o tempo todo no telefone. E olha que naquela época deu sorte de não existir celular como existe hoje. Pensa, né? Não tinha. Era somente através do telefone mesmo. Então, o que eu fazia? Eu perseguia, eu ia atrás, né? Eu ia de carro, eu ia a pé, eu ia de ônibus, eu ia de bicicleta, eu ia de carroça, eu ia do que tivesse. Né? Porque não tinha essa facilidade do celular hoje. E, enfim, andei muito, né? Atrás disso. Persegui bastante a pessoa em questão. E foi difícil. E logo no primeiro passo, o primeiro passo faz a pergunta assim, quem admite a derrota total? Quase ninguém, é claro. Quem quer admitir que está derrotado? Quem quer? Ninguém. Eu só admiti a minha derrota quando eu estava no fundão de poço. E eu só fui buscar ajuda porque eu acreditava que aquela ajuda fosse me ajudar a fazê-lo, a olhar para mim do jeito que eu queria. Né? Porque até então, de novo, vou repetir, a minha mente estava muito fechada na razão. E eu queria que a coisa funcionasse como eu queria, porque na realidade eu queria um marionete. Olha para a direita, olha para a esquerda, senta, abana o rabinho, late, deita, rola. Era isso que eu queria fazer com a pessoa. Porque a minha necessidade, a minha carência, a minha dependência afetiva era tão grande que eu acreditava que a pessoa tinha que estar o tempo todo comigo, eu tinha que estar o tempo todo com a pessoa e de preferência a pessoa tinha que fazer tudo como eu queria que ela fizesse, né? E adivinhasse ainda as coisas que eu quisesse fazer. Não era só fazer, era adivinhar o que eu queria que fizesse. E o primeiro passo, ele fala sobre essa admissão, né? Na primeira parte fala sobre a admissão, né? Agora, e essa coisinha assim, que tínhamos perdido o controle de nossas vidas, é a segunda parte do primeiro passo. Parece que o primeiro passo é feito só na primeira parte, admitir a impotência diante dos relacionamentos. Mas não é. Também tem a perda de domínio. Para mim foi difícil acreditar que eu tinha perdido o domínio da minha vida. Até que caiu a ficha, poxa, mas o que era aquilo então? Uma pessoa que não conseguia viver, não conseguia fazer nada. Tinha que estar o tempo todo com aquela obsessão, a pessoa na mente, aquela obsessão pela pessoa, né? Porque olhou para fulano, porque olhou para ciclana, porque falou de mim, porque... Gente, a minha mente era uma matraca trica que gritava o tempo todo as razões e as perturbações emocionais que eu tinha, sendo que eu não queria admitir jamais que isso era coisa minha e não do outro, né? E eu ia atrás disso. Eu perdi o domínio da minha vida? Não, eu não perdi o domínio da minha vida. Como não? Como não perdeu o domínio da vida? Não faz outra coisa não você pensar na criatura. Não faz outra coisa não você perseguir a criatura. Não consegue mais nem viver. E é engraçado que com o passar do tempo, eu fui largando de mim, sabe? Sabe aquela historinha que diz assim, eu sou tão você que esqueça até de mim, sabe? Eu comecei a fazer isso.
Eu tinha dia que eu não tomava banho. Dava uma coisa em mim assim, que o meu tempo era tudo para correr atrás da pessoa, ou então para ficar amuada num canto, para ver se eu chamava a atenção da pessoa, para a pessoa chegar em mim e perguntar, o que você tem? Né? Eu me fazia de vítima o tempo todo. Aí comecei a virar uma bruxa, já não queria mais tomar banho, já não queria mais me trocar, já não queria mais me arrumar, já não queria mais arrumar nada, não queria mais. Porque eu acreditava que daquele jeito, ficando daquele jeito, eu ia chamar, por que você não se arrumou? Por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Por que você não arrumou isso? Por que você não arrumou aquilo? Né? Porque eu confesso a vocês que nem arrumar casa, nem varrer casa, eu não cuidava nem de mim e nem de nada que estivesse à minha volta. Eu não queria cuidar de mais nada. A obsessão na minha mente era somente por aquela criatura. O que está fazendo, o que está comendo, com quem que está. Mas eu não fiz janta, não levou comida. Onde será que foi comer? Será que está comendo com quem? Era essa loucura, essa obsessão o tempo todo na minha cabeça doente. Né? E eu me abandonei. E aí, depois, foi que eu fui entender o que era perder o domínio da vida. Né? O que é perder o domínio da vida? É quando eu não cuido mais de mim. Eu não faço mais nada. Eu era uma pessoa ativa, uma pessoa que pegava as contas, saía, pagava, fazia, acontecia. Não fiz mais nada. Para poder ver de novo se chamava a atenção daquela pessoa em cima de mim. Mas por que você não foi pagar? Porque eu vivia de migalhas, sabe? Eu comecei a viver de migalhas. Eu não vivia mais do amor, eu vivia de migalhas do que sobrava daquilo que eu acreditava que fosse amor. Olha que coisa de maluco, né? Coisa de maluco, eu acreditava nisso. E aí a coisa foi acontecendo, depois que eu cheguei no MADA, graças a esses 12 passos, a coisa vem mudando bastante na minha vida. E o primeiro passo é aquele passo que somente quando eu estou no fundo do poço, somente quando eu estou realmente, mas realmente, né, no extremo da obsessão, da loucura, porque eu não conseguia, parecia uma alergia mesmo, física. Sabe aquela coisa de comer e coçar, é só começar? Então, se eu começasse a pensar no que poderia estar acontecendo com o outro, no que poderia... Gente, era uma coisa que desenfreava, era igual uma coceira, que quando começa não para mais. Né? Eu não conseguia mais parar de pensar. Por isso que no primeiro passo se fala sobre a obsessão mental. Né? Fala-se muito sobre isso, porque eu não consigo pensar em outra coisa, eu não consigo fazer outra coisa. Né? Então, é por isso. Espero que tenha ficado mais ou menos claro sobre isso em relação ao primeiro passo para vocês, meninas do MADA, né? Nós estamos falando aqui dos 12 passos, vamos tentar colocar os 12 passos do começo até o fim, para a gente poder ver se a gente consegue destrinchar alguma coisa. Inclusive, ainda sobre o primeiro passo, eu devo falar para vocês que quando eu admiti quando eu fiz essa admissão, né? Admiti minha impotência perante os meus relacionamentos, talvez, só talvez, tenha sido a primeira vez na minha vida que eu falei algo de muito concreto e muito honesto em relação a mim mesma, sabe? E o programa, já no primeiro passo, pede uma honestidade. Mas não é honestidade de mim para com vocês, não é honestidade com as coisas fora de mim. É com a Menezes dentro de mim, é com a pessoa dentro de mim, é com as coisas dentro de mim. Né? Eu sempre tive muita vergonha de admitir, não, tá certo, eu tô errada. Mas que vergonha que me dá. Né? E o primeiro passo, ele já pede que eu tenha o mínimo de humildade, uma humildade assim mínima, para que eu possa ser honesta comigo mesma. Né? E essa honestidade para comigo, ela vai adiante nos outros 11 passos que ainda faltam, tá bom? Vamos continuar falando. Ainda sobre o primeiro passo, eu penso que é bastante importante deixar bem claro que logo quando eu cheguei no MADA, eu acreditava que a minha obsessão, né, a minha dependência afetiva seria somente de um companheiro, de um marido, de um noivo, de um namorado, enfim, de um sexo oposto. Com o passar do tempo, eu percebi que a minha dependência afetiva não era só assim. A minha dependência afetiva, ela é tão grande que eu preciso tomar cuidado com a amizade, porque eu me torno muito dependente de amigas, de amigos, eu me torno dependente de filhos, né?
Ai, meu filho não chegou, minha filha não chegou, eu só durmo quando minha filha chegar, eu só como quando a minha filha estiver em casa, eu só vou ser feliz quando a minha filha fizer tudo o que eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu sempre sonhei que ela tinha que viver, né? Então, a dependência afetiva, ela vai muito mais além. Ela vai para o filho, vai para o neto, vai para a filha, vai para a mãe. Minha mãe, mas ela é minha mãe. Não, mas olha, eu tenho que fazer tudo por ela, porque ela é minha mãe. Né? Olha, mas é minha filha, eu tenho que fazer de tudo por ela, porque é minha filha, é minha neta, é minha casa, é meu cachorro. Né? Há pouco tempo atrás, eu até comentei isso na sala com as meninas, que houve um tempo na minha vida que eu me tornei dependente de cachorro. Eu tenho 2 cachorrinhas poodle, né? Na época, na realidade, eu não tinha essa segunda, só tinha a Fiona, que tem 9 anos, e era uma dependência que, poxa, eu fiquei tudo dependente da cachorra, uma coisa insana. Eu sou tão insana, sou tão maluca, que eu preciso tomar cuidado. Hoje, já tem uma grande diferença na minha vida em relação às pessoas. O programa já me alinhou bastante. O programa já me dá condições de eu ficar blindada em relação a algumas coisas, de eu perceber a minha impotência perante os meus relacionamentos familiares também. De eu perceber, inclusive, que em relação a famílias, a amigos, a situações, eu só tenho condições de ir até um determinado trecho, daí para frente eu não tenho mais condições. Eu só posso fazer o que é possível, porque o que é impossível, isso fica por conta hoje de um Deus, né, que é o meu poder superior, como eu concebo, né? Daqui a pouco nós vamos começar a falar sobre isso, sobre esse poder superior. Porque, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Houve um período na minha vida que eu acreditava que eu conseguia dar jeito na situação de todo mundo, de tão dependente que eu era de pessoas. E comecei a perceber que eu não era só dependente de pessoas, eu era dependente de pessoas e de situações. Né? Uma coisa assim terrível. Uma coisa, né? E o programa é muito bom, porque o programa é bem abrangente e também tem um ditado que fala que depois que uma mente se abre, ela jamais voltará a voltar do mesmo tamanho. Uma mente depois de aberta jamais voltará a ser do mesmo tamanho. E graças a esses passos, né, graças ao programa, eu tenho conseguido assim manter minha mente um pouco mais aberta. Tem alguns momentos que dá uma fechada, eu me fecho dentro da razão, né? Mas porém o programa está aí para me ajudar sempre a voltar a abrir a mente e ter uma compreensão maior e melhor de um ser chamado eu, né? Está sempre buscando em mim as respostas para as perguntas que também saem de mim. E tudo sai de mim e tudo volta para mim. E hoje realmente o programa é uma lupa. O programa para mim hoje ele é um norte, é uma direção para que eu possa fazer realmente em relação ao outro o que eu gostaria de fazer comigo, né? O que eu gostaria que fizessem comigo, né? E é aquela historinha, às vezes eu quero amar mais o outro do que a mim, é impossível. Houve um homem de Nazaré que andou aqui pela terra e foi dito, amai ao próximo como a ti mesmo. Essa história de que eu vou gostar mais do outro do que de mim, eu tiro minha roupa do corpo, gente, isso é balela. Amar ao próximo como a ti mesmo, eu penso hoje que é assim, pelo menos para mim, a experiência é minha. Eu não vou amar o outro se eu não me amar. Eu não vou amar o outro se eu não, né? Como é que eu vou ser carinhosa? Como é que eu vou... Mínimo de educação, ter educação com o próximo, ser carinhosa com o próximo, ser legal, ser compreensiva, entender o próximo. Se eu não fizer tudo isso em primeiríssimo lugar comigo, fica difícil. Então, já na admissão da minha impotência perante os meus relacionamentos, fica bem claro que não é somente relacionamento afetivo homem e mulher. Fica bem claro que esse relacionamento pode se tornar doente, mesmo quando é um relacionamento familiar, né? Mesmo quando é um relacionamento amistoso. Fica bem claro que ele pode se tornar um relacionamento doente para uma pessoa que sofre dessa carência, né? Dessa dependência como eu, né? Então, é isso, gente. É um dia de cada vez, é só por hoje.